Pode ajoelhar e dizer assim: eu quero que Deus tu mate, tu rasgue, tu lasque. Essa não é a vontade de Deus. Quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Servo de Deus e serva de Deus, a pessoa na sua fraqueza e na sua ignorância, quer dizer, falta de conhecimento, ela pode até fazer, mas jamais vai atingir ninguém, porque dentro da casa de Deus, quem manda é Deus. E aqui só acontece, se a casa é de Deus, o que Ele quer que aconteça. Você está aprendendo? Quem está te ensinando? O careca Paulo Ferreira? Não, a Bíblia é sagrada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As pessoas que vivem caindo em abismo é porque não têm a lâmpada do Espírito, que é a palavra. Não há desculpa. Ô pastor, o senhor sabe, né? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando o príncipe dos judeus, minha mensagem não, Deus está dando aqui agora. Quando os príncipes dos judeus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus lá em João capítulo 3, eu sei que você já parou para ouvir, pelo menos a Bíblia, no fusqueiro. Esse bicho aqui, esse sujeito aqui, olha o fusqueiro aqui, ó. Ei, dá uma glória a Deus aí. Olha o fusqueiro. Cadê o fusqueirinho, né? Bichinho bom. Eu também tenho, então eu não estou dizendo que você é errado. Se for errado, eu também sou. Né? Tem gente que só aponta assim, ó. Só que tem Pai, Filho e Espírito Santo olhando para a venta dele, para a venta. Olha, ele apontando para a pessoa e Pai, Filho e Espírito Santo olhando para a venta dele. Estou lhe vendo, sujeito. Né? Parece até uma arma, ó. Rapaz, Deus está vendo todos nós aqui. Não adianta você ter 1 bilhão de manuais, de livros, uma biblioteca na tua casa de 2.000 livros, se você não obedece nem vive a palavra de Deus. O príncipe dos judeus chamado Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e quando chega lá, João capítulo 3, a tecnologia, irmão, não é pecado não. Porque você sabe que é quando a pessoa vai querer se defender usando o celular para suas imoralidades ou as suas carnalidades, e dentro da igreja quer ser mais até do que Jesus, porque inventa coisa que a palavra não diz. É que o diabo vai dizer assim: tudo bem, a pornografia, a imoralidade estava no celular, mas quem foi ver? Vocês esqueceram que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna? Para onde eles foram? Porque eu iria, hoje com a minha consciência, para a árvore da vida eterna, né? Eu quero viver eternamente, como todos que estão aqui. Mas eles foram para o conhecimento do bem e do mal. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O que é que eu sou? Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus disse para o príncipe dos judeus, Nicodemos: para tu ver o céu, tu tem que nascer de novo. O senhor tem quantos anos de idade? 57 anos. Nicodemos, disse os historiadores, que ele tinha a faixa de 65 a 67 anos, quando ele vai ter-se com Jesus. Eu tenho 62. Mas para você entrar, você tem que entrar, você tem que ser lavado, entrar pela lavagem da água e do Espírito. Pastor, lavagem da água, que água? João 15, de 1 a 3. Os discípulos estavam ali com Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Toda que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. Vós sois lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Quem lava é a palavra. Salmista Davi, depois de perdoado por Deus, quando ele faz o Salmo 51, ele está assim, pedindo perdão. Mas o Salmo 119,
verso 9 ao 11 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, o jovem, observando o Senhor segundo a sua palavra? Aí ele fecha: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aqui não é um show, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um lugar para as pessoas serem lavadas. Eu entrei aqui pecando, vou sair daqui regenerado. E tem gente que não aguenta ouvir a palavra de Deus. Corre! Eu não vim aqui dar show, nem mandar ninguém sapatear. Eu estou preparando um povo para este povo, juntamente comigo, ir morar no céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não adianta eu ter uma credencial de ouro e uma vida de porco. Não adianta eu dizer: ai, Jesus é amor, em casa eu oprimo, eu bato, eu humilho, eu não amo a minha mulher com respeito, eu tenho olhos cobiçosos. Quem quer aprender a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu não comecei o estudo, nós só estamos aquecendo, né? Eita, Jesus. Abra sua Bíblia. Os pastores aqui e pastoras, quem está na frente de rebanho, me escute. Agora, como eu fui consagrado a pastor em 1987, em Madureira, no Rio de Janeiro. Já era secretário ad hoc da mesa diretora, que eu fiquei 30 anos trabalhando dentro de Madureira, o bispo doutor Manuel Ferreira, claro, no Brasil todo. E fora do Brasil, que nós ajudamos ainda a formar algumas convenções. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Isso aqui não tem esboço não, Deus está mandando eu dizer, eu vou dizer tudo que Ele mandar. Só que a primeira pessoa, eu ensinei isso aqui ontem, que você tem que pregar é para o espelho, porque ninguém dá o que não tem. Por isso que tantas pessoas falam e são evasivas, porque elas estão falando de quem ainda não vive. Evangelho é poder de Deus para transformar, meus irmãos. Se não está transformado, ainda não é de Jesus. Eu falei para vocês que Deus me deu esse tema, sabe por quê? É o último avivamento da igreja na face da terra. O comunismo quer tomar o mundo, para poder a besta, o falso profeta e o anticristo reinar. Mas enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Deus ainda tiver pelo menos um crente fiel, eles não dominam. Jesus disse em Mateus 7, versículo 7 a 8, 6 a 8, ele diz assim: não lance pérola, eu não lanço pérola em focinho de porco, nós somos a joia de Jeová. Irmã, irmão, está sendo perseguido da glória. Assim também fizeram com os profetas, com os apóstolos e até com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 20. Essa palavra é para pastor, pastora, quem dirige igreja. Não interessa a nomenclatura ministerial. Se você é um diácono que dirige igreja, é para você. Para quem está na frente de rebanho de Jesus. Apocalipse 1 e 20. Me consigam água, se possível, se tiver sem ser muito gelada, gente, porque eu não tomo remédio, eu sou proibido de tomar remédio, qualquer remédio. Eu não tomo remédio já há 2 anos, eu tirei um rim, que estava rim, aí tiraram, né? Estava rim, tiraram o rim. Aí eu fui proibido de tomar remédio. E eu peguei uma gripezinha fininha, mas eu falei, peguei no passado, porque ela foi embora, não Jesus. Aí, aqui as águas são bem geladas, né? Porque é quente, só que esse composto aí arrebenta a gente. Você está falando quente, tomar água gelada. Se ela tiver mais morninha é melhor, mas se não tiver, o que tiver, depois eu vou dar uma bicadinha.
1:20. Vamos continuar aqui, nessa introdução do estudo. Apocalipse, eu disse, capítulo 1, qual é o versículo? 20. Escute-me para você entender o que é isso. Muita gente não sabe. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, quer dizer, a minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 7 anjos das igrejas. O anjo da igreja é o pastor responsável pela igreja. Agora me pergunte, por que ele é chamado de anjo? Pastor ou pastora? Não há sexo para estar na frente da obra de Deus não, viu? Pare com essa besteira. Você já leu o capítulo 16 de aos Romanos? O apóstolo Paulo declara: essas mulheres que dirigem as igrejas foram a Jesus antes de mim. Respeitem elas, honrem elas, eram pastoras. Deus quer vida limpa, santa. Você sabe por que é chamado de anjo? Quem sabe aqui? Pois eu hoje vou lhe revelar. Porque ou o pastor ou a pastora, que é o pastor do rebanho, ele não tem mais olhos carnais. Se for casado, para a esposa, quando é homem. Se for mulher, a pastora, o marido. E quando é viúvo ou viúva e ainda não se casou, continua mesmo ser humano. É porque quando eu olho para qualquer mulher aqui, eu não olho ela como mulher, mas como uma ovelha de Jesus. O meu sexo é só para minha esposa. A minha vontade carnal é para a minha mulher. Por isso que é chamado de anjo. Você aprendeu? Porque se você está sem isso, entregue à igreja hoje. Aleluia! Entregue à igreja hoje. Aleluia! Porque você nem imagina o que é tocar num pequenino, ou desfraldar um pequenino. Jesus perdoou. Mas depois que você tem conhecimento do que é a verdade, você é réu do inferno. Há uma diferença de Paulo Ferreira e esses homens que são pastores das ovelhas. Por isso que Jesus diz os 7 anjos. Tanto é que a carta às igrejas em Apocalipse, que está no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, ele vai dizer ao anjo da igreja, não aos anjos, porque só tem um anjo da igreja, é quem dirige a igreja. Os outros são cooperadores, auxiliares. Pode ser pastor, é pastor, mas não é o anjo da igreja. Ô pastor, a gente sabe tanta gente que cai. Deus não cai, quem cai é o homem desobediente, sem vergonha. Desculpe se você falhou, eu não estou lhe xingando. Eu nunca caí, porque eu nunca me deixei cair. Eu vivo para minha mulher, para isso eu aceitei Jesus. Cantado, meu filho. Quem não canta? A mulher, sexo frágil. As pessoas, antes de ter Jesus, a carne domina. O pessoal não fala da pombagira, é verdade. Só que não é nome feminino, é pombagirô. Não existe nem demônio feminino. Eles são assexuados, mas o nome sempre é masculino. Agora, o anjo da igreja, que é quem dirige a igreja, ele já tem que ter nascido de novo. Pelo menos para ver o céu. Quantas pessoas não ligam o celular para ouvir mensagens, ou hinos, ou ouvir a Bíblia fonada, porque tem dificuldade para ler? Mas o que é que eu estou fazendo com o celular? Pode ver entretenimento, sim. Agora, imoralidade, pornografia. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso? Porque o tempo de brincar acabou. O corinho meu, não é? O tempo de cantar chegou. Aleluia! Isso é lindo. O tempo de brincar acabou.
chegou, a chibata de Jeová chegou. Pai só bate no filho quando ele erra, mas daqui uns 2 segundinhos ele está dando cheirinho. Ô, trenzinho que eu amo. É assim que Jesus está fazendo com a gente. Hebreus capítulo 12, a correção num momento parece ser dura, mas depois gera fruto de vida eterna. Dê uma salva de palmas para Jesus. Não adianta, claro, a gente reúne, louva, salva, grita, pula, mas na hora do estudo, irmão, se você é um crente, se você é um obreiro e não frequenta escola bíblica, não frequenta culto de doutrina, onde só vai falar de Deus, não trabalha emoção, mas trabalha transformação, você ainda não nasceu de novo. Você só quer emoção, você só quer aquela alegria momentânea. Diga assim, me prove isso, pastor. Diga! Cadê a boca, gente? Pode a língua pra fora, deixa eu ver a linguinha. Diga! Me prova isso, pastor. Oh, mas está tão pertinho. No primeiro livro da Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 4. Ai, Jéssica, já vai. Agora lá vai. E não é um estudo não, irmão. Isso aqui é só um aquecimento. Gênesis capítulo número 4. Nós costumamos inventar coisa por falta do conhecimento da verdade. Eu vou ler a verdade aqui agora. Eu não quero que você me ame. Eu já tenho que me amar. Eu quero que você ame Jesus. Você não veio aqui me ouvir. Você veio ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho nada para vos dar, mas Jesus tem tudo. Além daqui, a vida eterna. Hoje é uma manhã de milagre, porque depois que a gente leva a regeneração, vem a santificação, o poder e a prosperidade. A prosperidade existe. Prosperidade não é negociar o que você tem para mim. Prosperidade é eu botar Jesus em você e você ser fiel a Deus naquilo que tem que ser, no dízimo, na oferta, na frequência, na vida. Dízimo não é o que dizem esses gaiatos na internet. Tem gente que não vai para a igreja, vive no celular ouvindo besteira da internet. A maioria são neófitos que escrevem e inventam mensagenzinha e bota lá. Aí a pessoa fica assim, olha, tá vendo? Tá vendo o que, rapaz? Malaquias capítulo 3 é uma palavra profética para os nossos dias. Quem disse que é só para a época de Malaquias? Então, de Gênesis até Malaquias, tudo ficou para aquela época. Não tipificava a vinda de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então dá glória a Deus aí. Nós vamos ver agora o que? Diga, Gênesis 4. Escute-me rapidamente. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Caim, como eu e você, somos criaturas de Deus. Qualquer pessoa que nasce, para ser gerada o óvulo, o espermatozoide no óvulo, a não ser que for por inseminação, que também não é nenhum mistério, o homem só aprendeu isso depois de 1980, depois da vinda de Jesus, porque Jesus é uma inseminação artificial, só que é do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Estou falando um pouco de biologia aqui, de ciência. Para eu e você nascermos e estarmos aqui, vários espermatozoides morreram. Mas Deus nos escolheu e nós fecundamos o óvulo e mamãe teve esse loiro aqui dos olhos azuis, como você também. Então nós começamos a ser vencedor desde o útero, só que nós não reconhecemos isso. Por isso que quem tira a própria vida é réu do inferno. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque não foi você que se deu a vida,
permitiu a existir. Enquanto vida, seres naturais. Mas quando tem o segundo nascimento, que é nas mãos de Jesus, pelo seu evangelho, aí você passa a ser não mais criatura, mas um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Para o cristão, para o crente, existe 2 nascimentos e uma só morte. Mas para quem não serve a Deus, é 2 nascimentos e 2 mortes e uma eterna. Depois eu até explico isso. Mas vamos aqui. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tudo bem, ele trabalhava com fruta, com planta. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, não porque era animal, não, Senhor, tem nada a ver isso, porque tinha sangue, não, tudo isso aí é invenção, porque Deus recebia daquilo que eles produziam, o melhor. 5. Mas Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre o seu desejo deve você dominar. Você sabe o que quer dizer proceder? Se tu procederes bem, todos nós, como entramos na casa de Deus, nós queremos demonstrar o melhor para as pessoas, para dizer que Deus está na gente. Mas quando eu saio da casa de Deus, qual é o meu procedimento? Abel viveu por fé, Hebreus 11:6, por isso que ele testemunhou Deus dele e ele de Deus. Mas Caim não, era só na hora de mostrar o holocausto, depois ia para pecado, para imundície, não guardava Deus, não honrava Deus no cotidiano, no dia a dia, nos seus procedimentos. Quando ele recebe a correção de Deus, por isso que tem gente que corre quando a Bíblia começa a apertar. Tem gente que entra na igreja só para ouvir assim: receba a bênção. Eu entro aqui para Jesus moldar o meu caráter, para eu ter a personalidade de Deus na terra, a imagem e semelhança do Senhor. Qual é a primeira atitude daquele que está errado e não quer se consertar? É matar o seu semelhante. Deus ainda avisa: se tu procederes bem, eu vou aceitar o teu holocausto. Se você pecou, está aqui. Deus está dizendo: eu já te perdoei porque eu estou te lavando pela minha palavra. Mas quando sair daqui, muda teu caráter, muda tua personalidade, passa a ter o amor do Pai. Pastor, isso é sério? Isso é muito sério. As pessoas estão pensando que vida cristã é essa bagunça das religiões do mundo. Eu estou falando coisa não para vos envergonhar, mas para que a palavra que me regenera vos regenere e um dia podermos estar juntos na glória. Eu tenho que matar esses meus olhos carnais. Caim não obedeceu, na primeira oportunidade matou Abel. Abel, na sua inocência e no amor que tinha pelo irmão, foi na frente. Ele veio por trás e tome, matou. Deus veio na misericórdia, como está fazendo comigo e com vocês aqui hoje, e diz: onde está teu irmão? Mas o soberbo, o mentiroso, o traidor, o que se deixa ser possuído por Satanás, eu não sei, Deus.
não existe tempo. Não existe tempo. Isso é só uma emoção, porque ainda está comendo feijão. Esses miseráveis, quando tem uma escopeta, um AK-47, um fazão, como diz no Rio, na cara, a primeira coisa que a pessoa grita é por Deus. Eu não vou dizer nem doença não. Alguém aqui já subiu os morros do Rio? Xerém, Borel, Dona Marta, Alemão, Dendê, os piores morros do Rio. Na minha juventude, eu fiz besteira nesses lugares. Conheço bem do que eu estou falando. Então tem até um rap aí, Morro do Dendê é ruim de invadir. Porque realmente é ruim. Mas sabe por quê? É o domínio de Satanás. É o domínio do pecado. Quando nós temos Deus, irmãos, filhos de Deus que vão para a glória, a primeira coisa que a gente quer é não matar o semelhante, porque quem ama a Deus ama o próximo. Sabe qual é a arma que está matando hoje e muita gente vai para o inferno? É a língua, a fofoca, a calúnia, a porfia.